estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar os alcinos ramificados. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar um like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. A gente tem que lembrar que os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que apresentam uma ligação tripla. No caso aqui dos alcinos ramificados, a gente tem que achar a nossa cadeia principal, assim como fizemos com os alcanos e com os alcenos. Só que no caso dos alcinos, nós achamos a cadeia principal e a cadeia principal ela tem que ter a ligação tripla. A gente tem que lembrar que a cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Então, nós temos aqui no primeiro exemplo, a cadeia principal, ela deve conter obrigatoriamente a ligação tripla, os carbonos que têm a ligação tripla. O que fica de fora da cadeia principal, a gente sabe que é ramificação. Ramificação com um único carbono, desse tipo aqui, CH3, a gente sabe que o nome é metil. É o nome da ramificação. A gente estudou isso lá, a gente vem estudando isso desde os alcanos. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente já achou a cadeia principal, já achou a ramificação, e agora a gente vai numerar a cadeia principal. A gente numera a cadeia principal de uma forma que os carbonos que têm uma ligação tripla têm os menores números possíveis. Então nós iremos numerar da direita para a esquerda. Então aqui é o nosso carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, achamos a cadeia principal, achamos a ramificação, numeramos a cadeia principal, agora a gente vai dar o nome do composto. Para dar o nome do composto ramificado, a gente localiza o carbono que tem a ramificação, no nosso caso aqui é o carbono 4, dá o nome da ramificação, então no nosso caso aqui é o metil, então fica 4-metil, e a gente fala o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Para 5 carbonos, a gente sabe que o prefixo é pente. Como é um alcino, o infixo é in. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Então, o nome completo desse composto é o 4-metil-pente-2-ino. 4-metil, a ramificação está no carbono 4. A ramificação, o nome dela é metil. Pente, porque são 5 carbonos. 2, porque a ligação tripla está entre o carbono 2 e o carbono 3, a gente pega o menor número, e ino, a gente viu que é porque é um alcino. É um infixo para alcino e o é o sufixo para um hidrocarboneto. No nosso segundo exemplo, nós temos também aqui, né, a gente tem que o primeiro passo é achar a cadeia principal. Nossa cadeia principal, a gente já viu que é a maior sequência de átomos de carbono. No caso dos alcinos, tem que ter os carbonos com a ligação tripla. O que fica de fora, a gente sabe que é ramificação. Ramificação com um carbono só, a gente sabe que é metil, que só tem um carbono, ramificação. Então, ramificação do tipo CH3 é metil. Agora a gente vai numerar a cadeia de forma que o carbono que tem a ligação tripla tem os menores números possíveis. A gente vai numerar a cadeia da direita para a esquerda. Aqui nesse caso também a gente vai numerar de uma forma que a ramificação vai ter o menor número possível. Mas quem norteia a numeração da cadeia é a ligação tripla. Então aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6. A gente viu que no carbono 2 tem uma ramificação do tipo metil. No carbono 3 está a nossa ligação tripla. Está entre o carbono 3 e o carbono 4, a gente pega o menor número. Como são 6 carbonos, o prefixo é ex. Como é um alcino, o infixo é in. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. O nome desse composto é, a gente localiza a ramificação, a gente dá o nome da ramificação e dá o nome da cadeia principal. Então o nome do composto é 2-metil-ex-3-ino. 2-metil, 2 é o carbono que tem a ramificação metil, X, porque a cadeia principal tem 6 carbonos, 3 é a localização da ligação tripla, 1 porque é um alcino e O porque é um hidrocarboneto. Ok? Então, estudantes, por hoje é só. Até a próxima e bons estudos!